Outra frase que eu escuto muito, e eu acho que é uma coisa que a gente precisa começar a refletir, tá? As pessoas falam assim, Stephanie, mas eu não consigo convencer o meu cliente a fazer tratamento comigo. Nesse mundo que eu tô falando para vocês aqui, nesse cenário, onde o cliente já vem de uma indicação, ele já vem convencido. Você não precisa convencer. Olha, já resolveu o teu trabalho. Porque alguém já indicou. Alguém já deu para ele a credibilidade, já falou, essa pessoa aqui você pode confiar de olho fechado. Esse terapeuta vai fazer o que precisar para resolver teu problema. E ele vai. Então ele já veio convencido. Entende? Só que, na maioria das vezes, o que eu vejo, uma forma extremamente errada aqui o terapeuta começa a comprometer a técnica dele para agradar o cliente. Mas, Stephanie, eu tenho que agradar o cliente, afinal o cliente sempre tem razão. Não! O cliente não tem razão sempre. Por quê? Porque se ele tivesse razão, se ele tivesse correto, ele não estaria precisando de você, ele não estaria com aquele problema de saúde. Porque as escolhas dele, do dia a dia, foram que levaram ele à situação onde ele está. Foi as escolhas dele que deixaram ele intoxicado, as escolhas dele que deixou ele inflamado, as escolhas dele que proporcionou esse ambiente no corpo dele que trouxe a doença. Ou seja, o cliente, ele veio porque ele precisa de ajuda. Agora, se eu fico comprometendo a minha técnica, que eu já sei que dá resultado, porque eu estou tratando o problema do cliente na raiz, porque eu já tenho vários testemunhos de clientes que eu sei que funciona, uma técnica que é comprovada clinicamente, é comprovada cientificamente, mas eu quero agradar aquele cliente, eu quero convencer aquele cliente. Só que o cliente não quer fazer essa parte da técnica aqui. E daí o que eu faço? Eu começo a fazer um Frankenstein. Então você não quer fazer isso aqui? Deixa eu tirar isso aqui. Vamos colocar outra coisa no lugar. Você também não quer fazer isso aqui? Deixa eu tirar. Então vamos colocar outra coisa no lugar. E daí você começa a comprometer a tua técnica. Consequentemente, você não vai apresentar resultado para esse cliente. E entendam uma coisa, lembra que eu falei no começo que para você ser valorizado, a primeira pessoa que precisa te valorizar é você mesmo? Aqui é o momento de você se posicionar, terapeuta. Se o cliente não quer seguir a sua técnica, ele não é o seu cliente, ele é o cliente de outra pessoa. Porque se você comprometer a sua técnica para agradar o cliente, ele não vai ter resultado. E na maioria das vezes, ele nem vai chegar no final, ele começa e não termina, porque ele já não está comprometido desde o começo. Então, ele vai começar e não vai terminar. A primeira dificuldade, ele vai parar. Quer ver um exemplo disso? Ontem à noite, estava fazendo mentoria com as alunas da formação em enteroterapia e uma das alunas estava falando para mim assim, Stephanie, olha, eu estava conversando com o pessoal aqui do meu trabalho e tal, e a maioria deles tem problema para dormir. E conversando aqui, conversa de corredor, ela dizendo assim para mim, uma pessoa falou que precisava dormir e tal, eu falei assim, tá aqui, ó, usa o lavanda, porque o lavanda vai te ajudar, o óleo essencial. E daí a pessoa levou o lavanda para casa e, teoricamente, começou a usar. E uma semana depois ela começou a conversar com a pessoa e perguntou, e daí, como é que tá? Tá dormindo melhor? A pessoa falou assim pra ela, menina, até parei de usar porque não funciona. Então ela falou, sério? Não funciona? Mas como é que você usou? Ela falou, eu usei uma noite, não funcionou, não usei mais. Olha só. A pessoa levou uma vida desregulando o sono dela, desregulando os hormônios dela.
né? Levou uma vida ali intoxicando esse intestino para que ele não produza a quantidade de serotonina o suficiente, ou seja, a serotonina que o teu intestino produz, ela é transformada em melatonina, que é o hormônio do sono. Então, se você não dorme bem, é porque o seu intestino não está saudável. Então, ela levou uma vida criando esse problema. Uma vez que ela deu uma cheiradinha no óleo essencial, não funcionou, ela já desistiu. E daí eu te pergunto, você quer esse cliente que já não te valoriza do começo? Olha só, um cliente que não está comprometido nem em resolver o problema dele. Entende? Porque quem quer fazer, gente, faz. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Então, quem quer fazer, vai dar um jeito de fazer. Agora, quem não quer fazer, vai ficar colocando empecilho, vai ficar dizendo que é difícil, vai ficar dando desculpa. E daí, sabe o que vai acontecer? Da mesma forma que eu falei para vocês, que aquela minha cliente fala de mim para todo mundo que quem ajudou ela, quem resolveu o problema dela foi a Stephanie, esse cliente, mesmo que ele não tenha seguido a técnica certa, vai falar para todo mundo que o seu tratamento não ajudou ele. E daí você tá lá ralando, trabalhando, batalhando, se esforçando, se dedicando para construir uma autoridade, para se destacar, para ser uma terapeuta de sucesso. E daí vem um cliente e desmorona todo o seu castelinho lá. Faz sentido?